Você é mais que vencedor, é o que venho aqui falar. Tu tens a mesma fé de Cristo, a mesma, e só precisas ativar. Exerça a tua confissão, ative a fé sem vacilar, porque o Deus de Abraão, que habita em ti, vai operar. Henrique, confesse em linha com a palavra, creia somente e confesse. A Bíblia diz que tudo podes, tudo, naquele que te fortalece. Você é mais que vencedor, é o que venho aqui falar. Tu tens a mesma fé de Cristo e só precisas ativar. Como é? Exerça a tua confissão, ative a fé sem vacilar, porque o Deus de Abraão, que habita em ti, vai operar. Confesse em linha com a palavra, creia somente e confesse. A Bíblia diz que tudo podes naquele que te fortalece. A Bíblia diz que tudo podes naquele que te fortalece. Amém? Amém? Então agora, levante a sua mão direita, a mão da autoridade, e diga: Senhor, obrigado por mais este dia. Renova as minhas forças, manifesta a sabedoria. Eis-me aqui. Amém? Esses sinais de Deus, sinais, prodígios, maravilhas, os milagres de Deus, eles já estão seguindo você por causa dessa oração. Você recebe? Recebe? Amém? Glórias a Deus. Sejam todos muito bem-vindos, vocês aqui presencialmente, vocês que já nos acompanham pela internet, glórias a Deus, sejam muito bem-vindos a mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. É interessante, porque tem gente que diz: ai, sabe, pastor Henrique, eu nunca tive uma oportunidade. Eu digo para essas pessoas: nunca compreenderam um amanhecer. Pastor Henrique, tem pessoas que vivem, sabe, às vezes passam a vida e perdem a vida, perdem vida, porque tem gente que fala: ah, olha, está perdendo tempo, ó, está perdendo dinheiro. Ninguém perde dinheiro nem perde tempo, as pessoas perdem vida. Dinheiro é vida. A pessoa, o suor do rosto, a pessoa tem que trabalhar, a pessoa acorda cedo, trabalha, tem que desenvolver coisas, tem que, sabe, gasta a sua vida às vezes para ganhar dinheiro, não é verdade? Então, quando você desperdiçar dinheiro, você está desperdiçando vida. E o tempo? Tempo não existe, irmãos. O que existe é nós estarmos vivos. Uma coisa que eu aprendi, às vezes eu digo no aniversário, por exemplo, completei 60 anos agora, mas eu não posso nem dizer estou com 60 anos, eu estou nos 61, porque 60 eu já vivi. Ninguém nasce com 1 ano de idade. Quando você celebra um ano, você já viveu um ano. Aí, bispo, umas coisas assim, isso tudo aí, meu irmão, o bispo Gugu, um beijo, está sempre ligado com a gente lá em Nova Iguaçu, ele diz: isso é revelamento. É revelamento demais, né? E às vezes fica meio confuso: o bispo, você está falando de quê? Eu estou falando de vida financeira, eu estou falando que a sua atitude determina a sua altitude, eu estou falando para você parar de dizer nunca tive uma oportunidade e começar a compreender cada amanhecer. Se amanheceu, você abriu os olhos, você tem que dizer: obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Tá, atitude. E tem pessoas que nascem reclamando e morrem reclamando. Que desculpe, todos nós nascemos reclamando. Qual dos senhores aqui, para saberem que você estava vivo, não precisou chorar? No meu tempo ainda era parteira, que eu nasci em casa. Imagina, deve ter me dado uma coça de vara, né, para eu chorar naquele tempo.
lá em Durandé, era uma ruazinha só, hoje é um município, né? Imagina. Mas hoje em dia, né? A criança, quando chora, sinal de que o pulmão funcionou, está vivo, e está chorando, está reclamando, já nasce reclamando. Meus filhinhos começavam sempre, né, com os três aconteceu isso, tanto com o Tiago, o mais velho, com a Dani, com a Luísa, aconteceu isso, eles começavam a caminhar, a engatinhar, já engatinhando, e começavam a balbuciar, eu ficava todo feliz, porque achava, está aprendendo a falar meu nome. Depois eu entendi que não era nada disso, só estavam pedindo alguma coisa, e reclamando. Então as pessoas nascem reclamando, ou seja, nascem querendo, só que nós temos que crescer, nós temos que desenvolver, nós temos que chegar a um ponto de entendermos que nós fomos colocados neste mundo, quando o Senhor fala, já lá no Gênesis, dominai. Como é que você vai dominar alguma coisa se você às vezes não quer nem sair da cama? Como é que você vai dominar uma crise financeira também se você não quer aproveitar a única oportunidade? Escuta bem que eu vou te falar, hein? Porque às vezes você olha e vê pessoas no mundo aí, depois lê capítulo 37 de Salmos, que você vai ver o que fala sobre isso. Ele diz, nem tenha inveja do pecador, porque você às vezes vai ver aí as pessoas no mundo, rios de dinheiro, e dinheiro para todo lado. Desculpe, essas pessoas são tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Mesmo que você não gosta de dinheiro, irmãos, eu gosto de prosperidade. Dinheiro sem a mão de Deus, eu não gosto não, desculpe. Não gosto. Eu gosto da prosperidade. Inclusive, se você puder, sexta-feira, assistir a reciclagem ministerial, já vou começar aqui no meio do ofertório a te fazer essa publicidade. O tema vai ser caridade ou generosidade? Del Volente, estarei na minha casa às 9h da noite, transmitindo essa reciclagem ministerial ao vivo. Caridade ou generosidade? Então, irmãos, a sua atitude é você pegar aquilo que é mais humano, aquilo que o mundo vê como dinheiro, aquilo que o mundo trata com mediocridade, com mesquinharia. O dinheiro nunca atenderá às necessidades dessas pessoas, acredite, nunca atenderá. Agora, os filhos de Deus têm a oportunidade de filtrar esta realidade humana, que é a necessidade do dinheiro. Para você ter uma ideia, lá em Eclesiastes 10:19, não precisa colocar o texto não, Jorge, mas Eclesiastes 10:19, o sábio disse que o dinheiro atende a tudo. Realmente o dinheiro atende a tudo. Então, imagine o que gera na vida daquele que não tem a segurança em Deus. E Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o sábio disse, trazei as primícias da sua renda. Citei Mateus capítulo 6 e citei Provérbios capítulo 3, só para não parecer que eu estou inventando alguma coisa. Mas o que eu quero dizer para você nesta manhã, aproveite a oportunidade. A sua atitude determina a sua altitude. Associe-se comigo no tocante ao dar e receber. Eu estou trazendo o meu dízimo nesta manhã. Aqui está a prova do meu compromisso com Deus, da minha fidelidade, do dizer não para qualquer coisa, qualquer situação. Bispo, você não teria nenhuma outra, talvez outro destino que pudesse dar esse valor? Como dinheiro, se eu olhasse como dinheiro, acredite. O que eu tenho aqui na minha mão é resultado de maturidade, de aprender e continuar aprendendo sempre, para nunca me desviar mais deste caminho, de praticar a generosidade, de espiritualizar aquilo que é mais natural, mais humano, que é o dinheiro na nossa vida, mais carnal. Sabe? É isso. É para isso que eu te convido. Esse é o meu convite a você. Associe-se comigo no tocante ao dar e receber. Você que presencialmente, você tem aí um envelope no banco da igreja à sua frente, pega o envelope, semeie nesta manhã, faça isso com generosidade, faça isso entendendo que o que você tem aí, não diga que não tem semente, irmãos, você tem uma semente, você tem uma semente. Um dos maiores conselhos bíblicos, e falo com você também pela internet,
um dos maiores conselhos bíblicos, Moisés deixou lá, em Êxodo 23:15, Êxodo 23:15, ele disse, na conclusão do versículo, ele disse, ninguém apareça de mãos vazias perante o seu Deus, porque mãos vazias é zero, zero multiplicado por zero dá zero, você tem uma semente. Então semeie nesta manhã, pela internet, você pode fazer isso pelas mídias da igreja, você tem as contas da igreja, já vai aparecer aí para você, todas as informações detalhadas, e vão estar aí na sua tela as contas da igreja, o Pix, é pix@igrejacristovive.com.br, mas se você digitar o CNPJ da igreja, também você consegue fazer o Pix, é 28635-571-1000 ao contrário, 11, para a glória de Deus, você pode e deve associar-se comigo no tocante ao dar e receber, porque quando você fizer isso, primeiro você reconheceu que você teve a oportunidade de envolver o que é material ao reino, aquilo que não teria ligação nenhuma com Deus, se você não fizesse esse ato, não praticasse essa atitude. Aí é o teu testemunho perante os homens, perante a igreja e perante Deus, que você reconhece que realmente este provisão veio dele, que sem ele você não seria e nem quer ser nada neste mundo, entende? Depois você está honrando esse ministério como selo desse apostolado. Quando você faz isso numa terça-feira, você toma para a sua vida esse desejo de dizimar numa terça-feira, você também está honrando o meu chamado com a minha esposa, o nosso chamado ministerial. E você nos dá autoridade. A autoridade que eu tenho conferida por Deus, do meu chamado, a autoridade que eu tenho delegada pelo apóstolo Miguel Ângelo, para estar aqui sobre o altar, mas também a autoridade confirmada por você que semeia, e ouve dos meus lábios, e entende que é Deus falando a sua vida. Bem-haja, receba. Eu quero consagrar, como sempre faço, mais uma vez, Senhor, as nossas sementes agora neste momento, Pai. Eu consagro a Ti, Senhor, com gratidão. Obrigado, Senhor, pela vida destes aqui que presencialmente aproveitam esta oportunidade, aqueles que estão pela internet, que também se associam comigo no tocante ao dar e receber. Manifesta, Pai, o Teu encher e o Teu transbordar, conforme a Tua palavra me garante em Filipenses 4,19, supridas as nossas necessidades, cada uma delas, segundo a Sua riqueza em glória. Sim, Deus. Também Provérbios capítulo 3, versículo 10, nos promete celeiros fartos e lagares transbordando. Lucas 6,38 diz que é uma boa medida. Essa medida é recalcada, é sacudida e é transbordante. É para encher, é para transbordar. Assim eu recebo, assim eu compartilho para a Tua honra e para a Tua glória. Amém? E amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Prosperidade. Joãozinho, sai da minha mão, mas não sai da minha vida. Grandes testemunhos, hein? Essas sementes vão gerar grandes testemunhos. Manda depois para a gente o seu testemunho. Diga, Bispo Daniel, Deus é maravilhoso. Deus realmente faz para encher, faz para transbordar. Amém? Glórias a Deus. Grandes coisas tem o Senhor para todos nós, porque Ele é grande, grande é o Senhor. Vamos louvar, enquanto os nossos irmãos então semeiam também pela internet. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus é santo nome. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele
vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Chegamos então ao momento mais importante dessa reunião. Fundamentos da graça. Senhor Jesus Cristo, Deus único, soberano e verdadeiro. Mais uma vez, Senhor, declaro a minha total submissão ao trono da Tua graça, ao manto apostólico e profético que cobre este ministério. A visão para a última reforma protestante Tu tens revelado ao nosso querido e amado apóstolo e profeta Miguel Ângelo, nosso bispo primaz. Sou o que sou pela Tua graça. A minha suficiência vem de Ti. Fala aos nossos corações, para que permaneçamos fortes e ativos, como somente aqueles que conhecem o seu Deus, assim disse o profeta Daniel, seguirão nesta terra. Assim eu oro, assim eu agradeço, em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, Joás, querido, meu filho amado. Estou aqui com uma grande síntese das duas primeiras aulas. Obrigado, capitão, sempre pelo seu apoio tão importante, tão maravilhoso. E eu fiquei assim pensando, né, quando eu olhava essas páginas aqui. A primeira aula tem de síntese, é uma síntese, né? Não é exatamente tudo ainda que Deus tratou conosco, mas tem 8 páginas. 8 páginas, só a primeira aula, né? A segunda eu não cheguei a contar, mas me parece que tem 7 ou 6, um pouquinho menos, né? Mas eu fiquei maravilhado de nós vermos, aliás, a primeira tem 6 ou 7, a segunda tem 8 páginas, né? Tal é a monta do que Deus trata conosco neste livro maravilhoso, Fundamentos da Graça, e como nós estamos desde o início, né, esse conteúdo aqui eu não teria como ler agora, porque imagine, se dariam mais de 15 páginas e nós não teríamos nem o tempo de desenvolver a aula de hoje, mas o que eu posso dizer para você é que nessas duas primeiras aulas, e a primeira já está inclusive no canal de missões, você precisa rever tudo isso,
né? Sempre quando volto a publicar, eu já coloco também uma síntese, já é uma didática, coloco textos que muitas vezes eu aqui não chego a dizer onde estão. Então, fica com uma didática, é uma outra experiência. Se você nunca assistiu, sabe, depois a aula, quando está gravada pela internet, lá no canal de missões, você precisa praticar isso, viu? Rever, revisar. Aliás, a máxima da pedagogia diz que a repetição é a mãe do ensino, não é assim? E eu quero dizer a você que nós viemos caminhando nessas 2 primeiras aulas, aprofundando e mostrando muito sobre essas características fundamentais, né, que a graça não se vive sem fundamento, e desembocamos na última aula mostrando que esse fundamento tem um cunho espiritual. Não há como você imaginar que isso possa sair dessa linha do espiritual. É o que a gente vem desenvolvendo e encaixa-se com esta aula de hoje. E na conclusão, inclusive, eu disse, olha, isso se desmembra de tal forma que na semana que vem, inclusive, quero mostrar para vocês um livro que nenhum membro, ninguém que possa te dizer que é Cristo Vive, possa deixar de ler este livro e ter na sua cabeceira. E ler várias vezes. Várias vezes. Joás, se você puder até dar um toquezinho aí para o nosso Wesley querido, que essa hora, inclusive, minha gratidão, deixa eu aproveitar esse momento de introdução, para agradecer a todos que trabalham no culto, sem exceção, todos, lá da portaria, o nosso Mário, que também está ligado com a gente ao vivo, todos do ministério que trabalham nesse culto, cada um. Agora há pouco eu vi o bispo Antônio Carlos passando ali para comentar alguma coisa, quer dizer, todo mundo trabalhando e ao mesmo tempo cuidando para a excelência desse culto, uma bênção, né? Obrigado, Wesley, querido, por esse sim a mais também que você nos traz, transmitindo a aula. E o Wesley também vai mostrar para você aí pela internet, porque a câmera aqui fica um pouquinho longe, e você vai poder vislumbrar, né, a importância de você ter este livro na sua cabeceira, e não só tê-lo, como usar muito, explorar muito o conteúdo deste livro, porque a graça tem fundamentos, e os fundamentos da graça são sólidos, obrigado, querido. Essa já é a imagem da internet? Já? Não, né? Tá, mas eu acredito que já estamos, você mandou aí para o Wesley? Seria bom ele, já, daqui a pouquinho você que está pela internet, com certeza ele vai colocar, que eu mandei essa imagem para ele hoje, porque lá as coisas às vezes precisam de um toque maior, mas aqui você já está visualizando esse sumário, né, essa parte aí do índice, e olha aí que conteúdo maravilhoso, o que você entende aqui nessa métrica trazida pelo Tratado das Doutrinas da Graça de Deus. A graça de Deus é um tratado formado por doutrinas específicas por que chamado de tratado? O tratado, eu, com máxima vênia, lógico, ao nosso autor maravilhoso, nosso querido apóstolo Miguel Ângelo, eu chamaria daquilo que Paulo, quando fala a Tito, ele diz, prega a sã doutrina, eu chamaria a sã doutrina com as suas doutrinas, com as suas títulos e comandos. Isso aqui são comandos. Que trata esse livro? Está aí a lista. Ensinação, falso livre-arbítrio, justos e ímpios, a lei e a graça, a segunda graça, o véu dos rudimentos, oração e jejum, a fé salvadora, a salvação eterna, as 2 naturezas do cristão, a nossa vocação, andando de modo digno, o novo nascimento, batismo nas águas, os dons do Espírito Santo, discernimento de espíritos, Deus autor de todo bem, a vontade de Deus, Cristo destruiu as obras do diabo, Cristo é Deus, Cristo carne versus Cristo ressuscitado, como herdar as promessas, o nosso galardão, edifica a tua vida cristã, pedras vivas e abençoadas, o ministério dos anjos, saudação do cristão em graça. Isso aqui ensinaria muita gente, hein? Amigos, filhos, deuses, verdade versus mentira. Isso se encaixa ou não se encaixa ao nosso subtema de hoje?
liberdade e verdade. Já na capa, nosso apóstolo chama de espinha dorsal da revelação. Olha, cremos na predestinação, não precisamos jejuar, não existe livre-arbítrio, só existe um batismo, salvação não se perde. O livro que nós estamos usando hoje, Fundamentos da Graça, eu peguei aqui na página 31, está aqui, ó, todo rabiscadinho, né, todo assinalado, graças a Deus. Eu peguei aqui, logo na primeira página, quando o apóstolo Miguel Ângelo cita João 16:12, e ele diz no primeiro parágrafo, a palavra, a preciosa palavra, diga preciosa, a preciosa palavra da graça é a revelação da sabedoria de Deus. Olha, quer dizer que só a graça revela para você a sabedoria de Deus, e por que não dizer a soberania de Deus, e você vive a soberania de Deus. Paulo, quando fala aos Filipenses, ele diz, olha, o prêmio da soberana vocação, você passa a ter esse contato direto com essa soberania de Deus. E ele diz, a graça de Deus não é algo que aprendemos e pronto. Não, irmãos, a graça de Deus, ela é um crescimento ininterrupto. Ela é alguma coisa que você precisa, a cada dia, amadurecer, absorver, desenvolver. Conhecimento amplo e progressivo. A palavra diz, desenvolvei a vossa salvação. Só a graça de Deus faz isso. E aqui na conclusão, então, desse parágrafo da página 31, ele diz, os primeiros apóstolos pregavam acerca de milagres, impunham as mãos, ungiam enfermos, porque essas foram as ordens que Jesus lhes deu. Contudo, nada mais fizeram além disso. Ou seja, eles não trouxeram revelação, eles não trouxeram coisa nova, eles não trouxeram ali naquele momento de estabelecerem a igreja dos judeus, nada que pudesse ampliar para o Cristo ressuscitado e glorificado. Somente o apóstolo Paulo, que surge lá em Atos, já ali a partir do capítulo 13, surge então o apóstolo Paulo, e depois vem com as suas revelações nas 14 epístolas. E você vê que ali o Atos, que é um livro de Atos, apenas de registro daquilo que se passou com os apóstolos, você vê a triste experiência que Paulo teve, que é um alerta que eu quero dar para vocês hoje, porque Paulo vivenciou para nós não precisarmos vivenciar. Quando ele fala aos Gálatas, ele diz, ingloriamente confesso, eu me fiz de tolo. Irmão, não se faça de tolo. A Bíblia está recheada de exemplos para nós aprendermos. Você está entendendo? E tem gente que fica, é a mesma coisa que você dizer, eu vou jejuar, eu vou pagar o preço. Então, Paulo, ele começa, nas epístolas, nas 14 epístolas, que ele começa a clarificar tudo isso, a evidenciar essa revelação e a importância de nós agora atentarmos para o eixo daquilo que estamos trazendo desde as primeiras aulas, que é o quê? O eixo espiritual. Eu tenho dito aqui, a graça de Deus, o evangelho da graça de Deus é o evangelho do Espírito. Lembram dessa frase? Por isso que eu digo sempre, se não for espiritual, não terá o meu aval. Eu digo sempre, se a carne nunca acerta, o Espírito nunca erra. Eu digo sempre, desculpe-me os carnais, mas eu não vou me preocupar com os carnais, senão não vou ter tempo para os espirituais. É por aí, desculpe, às vezes as pessoas me ligam. Ontem uma ligação bem tarde, eu disse para minha esposa, eu falei, eu preciso retornar. Ela disse, olha, mas essa hora você vai retornar? Uma amada nossa que estava me telefonando. Eu falei, preciso, sabe por quê? Porque esta senhora, até ao vivo aqui com a gente, eu disse, esta senhora, ela é honrada. Sabe por quê? Porque ela honra o meu chamado, e eu preciso retornar essa ligação. E dentro desse momento que eu estava numa ligação demorada com os líderes,
e eu não pude atender algumas outras ligações. Confesso a vocês, algumas eu não retornei. Eu não tive tempo, porque eu sabia que eram carnais, mas para os espirituais eu retornei. Inclusive a sua, né, capitão? Para os espirituais eu retornei. Porque é difícil, confesso, atender o telefone hoje está ficando uma coisa difícil para todos nós, não é verdade? Imagine, né, hoje cuidando de clientes, há mais de quase 40 anos que eu trabalho no ramo de seguros. Eu tenho uma corretora de seguros ainda, né? Ainda Deus tem mantido isso na minha vida. Clientes que não me deixam, não largam do meu pé, né? Graças a Deus. Eu digo, Senhor, está mandando, tudo bem. Né? E Deus fala, quem manda ser bom, né? Quem manda ser bom? Então, vou mandar mesmo. Você faz a tua parte, faz bem feito. Eu digo, amém, Senhor, amém. Irmãos, não é soberba, é segurança, tá bom? É segurança. E eu... acreditem, mesma coisa que eu faço nessa área também de clientes. Eu sei, Deus vai me mostrando como é que você tem que tratar. Eu não estou tendo mais condições de gastar energias com qualquer coisa, desculpe. Porque essas pessoas carnais, essas pessoas que não merecem o nosso tempo, a nossa honra, elas sugam as nossas energias. Essas pessoas são tóxicas, irmãos. E desculpem, no meio da graça de Deus está cheio de gente assim. Então eu quero já começar, a graça de Deus comigo, a dizer para você neste momento, a dar um toque, um choque de realidade, e dizer, atenção para você não perder tempo. Aliás, não perder vida. Porque Jesus tem para nós vida em abundância, irmãos, e isso passa por uma coerência bíblica, isso passa por um alinhamento espiritual, isso passa por um comportamento dentro daquilo que é a verdade. Por isso, liberdade e verdade, que é o nosso subtema. Somente a verdade será avalista da graça. A mentira não vai avalizar a graça. E quando você tem a verdade, você tem a graça. Quando você tem a graça, você tem a liberdade. Quando você não tem verdade, você tem mentira. Quando você tem mentira, você tem lei. Você tem alguma coisa que é desgraça, que desmente a graça, que desmerece a graça, que anula o sacrifício de Cristo. Você faz coisas, bispo, mas então quer dizer que eu estou indo lá praticar a lei com as 613 ordenanças e tal. Eu não estou falando só disso, eu estou falando de coisas que te submetem à carne, que te reportam à carne, que te levam para a carne. E carne é lei, lei é carne, é humano, é antes de Cristo. Leva a você as debilidades que vão acabar te levando para a lei mesmo, a praticar a lei. Então cuidado, se não é graça, é lei. Se não é graça, não é verdade. Se não é verdade, é mentira. Se é mentira, não é avalista da graça. Bispo, isso é confuso. Vamos avançar. Estamos apenas nos primeiros minutos. Estamos apenas na introdução. Eu imaginava não passar de 3 aulas. Para mim, no meu conceito humano, em 3 aulas nós iríamos concluir este livro. Só que Deus tem batido comigo muito na minha mente espiritual, dizendo, gasta tempo com isso. Aliás, investe vida com isso. Investe vida com isso. Vamos investir? Você está disposto? Vem comigo? Você pela internet? Então vamos lá. Aqui é na conclusão da página 31, depois que o apóstolo dá esse exemplo, né, mostrando que os discípulos seguiram um curso que não poderia ser outro. Ele cita João 16:12, que é um texto que eu até citei na aula passada, é um texto que eu uso muito. Às vezes eu até brinco aí nos bastidores ou com a minha esposa, quando alguém me traz alguma informação meio complexa, que eu às vezes não quero opinar, eu digo, João 16:12. A minha esposa já sabe, eu estou dizendo, muito tenho a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. É uma boa defesa para você. Quando tiver alguma coisa que você até tem coisas para comentar que não vão edificar, ao invés de você comentar, você fala, irmão, João 16:12, né? Muito tenho a vos dizer, que às vezes é você que tem que tratar com Deus, e não é bom dizer. E Jesus tinha muita coisa a dizer,
E ele disse, vós não podeis suportar agora. Por quê? Porque eu já expliquei isso aqui, desde as primeiras aulas do início do ano eu tenho dito isso. O próprio Jesus, ele na carne, ele não pôde ministrar, de certa forma, a graça de Deus genuína que ele depois trouxe a Paulo. Ele estava cumprindo a lei e confirmando todos os profetas, assim diz a palavra. E Jesus, então, exercendo aquele momento, junto com os discípulos, era um momento do trato da carne ainda, que só foi resolvido na cruz do Calvário. Isso gera uma confusão tremenda para quem não tem a revelação. Aliás, Bíblia sem revelação gera confusão. Isso é fato. Né? Isso é fato. Aí, o lindo agora é você ver como isso vai se desenrolando até o versículo 15. Aqui está só o versículo 12, mas você pode fazer uma anotação no seu livro até o 15, conforme eu anotei no meu. E vamos ler João 16, do 12 até o versículo 15, por favor, Joás. O 13 agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, você sabe que tem dois tipos de pessoas problemáticas. Aqueles que não entendem mesmo a graça, estão presos ainda à lei, e não entendem nada disso, sabe? E ficam pregando o batismo com o Espírito Santo, e diz que o Espírito entra, que o Espírito sai. E tem aqueles que acham que entenderam a graça. Olha, isso é um perigo, meu amor. Acham que entenderam a graça. Acham até que já sabem tudo. Eu já aprendi, já sei tudo. Esses que dizem, quem diz que sabe tudo, nunca aprendeu nada. O sábio é aquele que sabe que a sabedoria é uma fonte inesgotável de conhecimento. Ou que o conhecimento é uma fonte inesgotável de sabedoria. Sábio é aquele que sabe que o conhecimento é uma fonte inesgotável de sabedoria. Pode colocar Bai Bispo Daniel Anacleto, que eu agradeço, né? Isso não é soberba não, é segurança, irmãos. Deus trata assim comigo, graças a Deus. Eis-me aqui, para dizer a você que essa vida com a graça de Deus é exatamente entender que nós agora temos que ter a humildade de reconhecer que na carne, desculpe, nós só vamos fazer burrada, diria minha mãezinha, né? Mas no espírito também nós vamos ter uma ousadia que muitas vezes é confundido com os carnais. Eles vão estar sempre achando, olha, ele está muito, não está muito nada, eu estou muito mais agora, eu estou na graça, eu estou no Romanos 5, que Paulo fala, muito mais agora, com a graça é tudo muito mais, agora é com a graça genuína, é com a verdade, porque senão você volta a quê? A escravidão, você volta à perdição. Agora com a graça, ele diz, olha, o Espírito da verdade. Então, o que nós precisamos entender, que aqui no capítulo 2 diz escravo versus livre, é que se uma pessoa não está alinhada a isso, não entendeu isso, que Jesus não pôde tratar com os discípulos, mas falou que viria o Espírito da verdade, ele disse, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. 14, ele me glorificará. Quer ver se alguém está no Espírito ou não? Aquilo que está acontecendo na vida daquela pessoa, independente de ser uma coisa boa ou ruim aos olhos humanos, está servindo para que o nome de Deus seja glorificado. Paulo lá em Filipenses no capítulo 1, não precisa ir lá, você precisa ter caneta e papel, senão não dá tempo da gente desenvolver tudo. Isso aqui é um doutorado, é assim que funciona. Quem já fez doutorado aqui? Não é assim? Então, você pega uma caneta e papel e vai anotando, tentando absorver tudo. Então, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 19, Paulo vem discorrendo sobre o seu chamado, e ele diz assim, quer na morte, quer na vida, seja Deus glorificado por meio do meu corpo. Ele me glorificará. É o Espírito Santo que faz isso. Sabe por que então uma pessoa que está vivendo essa verdade, está ouvindo a voz do Espírito, ela glorifica a Deus?
que diz, porque ele me glorificar, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Versículo 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Jesus, ele não disse tudo, porque precisaria ir havia cruzes, precisaria ter o seu corpo ressuscitado e glorificado, precisariam acontecer algumas coisas ainda para que depois fosse tudo revelado. Mas ele deixou alguns detalhes para que eles pudessem avançar. E depois, ainda bem que em 2 Pedro, não precisa colocar, mas você precisa anotar. 2 Pedro 3, 10 a 18. 2 Pedro 3, 10 a 18. 2 Pedro 3, 10 a 18, nós temos ali uma síntese que o apóstolo Pedro faz, se dobrando a Paulo, depois na sua epístola, reconhecendo essas questões da graça de Deus. É muito bom você ler depois. Desemboca no 18, quando ele diz, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz, a ele a glória. Aí ele diz, o Senhor Jesus aqui em João 16,15, ele diz, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ou seja, desde antes da fundação do mundo, irmão, já existe, mas precisa esperar o tempo que hoje é o nosso tempo. E hoje, eu já tenho dito isso, hoje não existe mais o pacto da lei vigorando. Não existe. Mas todos aqueles que ainda achando que estão vivendo o pacto da graça com revelação, porque eu tenho explicado, todos vivemos o período do tempo da graça, do pacto da graça. O que está vigorando, a vigência hoje é da graça. Não existe um pacto da lei vigorando. Então, para Deus, está vigorando a graça. E sorte de muitos, lembra que eu falei? Sorte ou azar, porque nem sei se vale a pena viver em desobediência nesse mundo quem é filho de Deus. Hebreus diz, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque aquele que conhece e depois, usa da graça de libertinagem. Então, o que nós precisamos aqui, voltando para o eixo da liberdade e verdade, é entender que o Espírito Santo, ele hoje é revelado, nos é revelado, hoje nós temos acesso a essa verdade e nós não podemos trilhar outro caminho. Quem sai da verdade entra na mentira. Se entrou na mentira, qualquer que seja a situação que contradiga a pureza da graça, porque a graça, ela tem uma pureza. A graça de Deus, ela tem um eixo espiritual que não pode ser quebrado, não pode ser maculado. Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12, Paulo diz, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. É uma questão de revelação. Se você não tem a revelação de Jesus Cristo, a revelação que foi dada ao apóstolo Paulo, aquilo que permeia a graça de Deus, você vai incorrer em algum erro, que vai levar a você para a situação da carne, que era o que nos prendia no tempo da lei. Então aqui nesse contexto do livro, o apóstolo vai discorrendo muito, mostrando muito essas questões, da fragilidade, do que levava, das tendências da lei, do que ela, hoje, se você não avança para a revelação, você fica suscetível, vale a pena você conferir depois, mas eu estou pulando aqui para a página 38, aqui no segundo parágrafo, o apóstolo diz assim, olha, Deus me chamou para restaurar, para levantar e para edificar, e isto não se faz, ele usa essa palavra até de uma maneira pejorativa, mas ele diz, intrometendo-se na vida particular de ninguém, julgando ou acusando as pessoas.
Eu preciso dizer a você hoje nós temos uma situação muito crítica, porque tem muitas pessoas à nossa volta, os que não têm revelação da graça, é lógico, está aqui no contexto, você vê que o nosso apóstolo sempre foi atacado, todos nós vamos sempre ser muito atacados, mas aqueles que se dizem com revelação da graça, que dizem que vivem uma hipergraça, que passaram disso, já tem gente aí dizendo, olha, para ser pastor agora, se não for coach, não vai ser pastor. Já disse, eu amo, eu respeito, eu conheço muitos irmãos nossos que profissionalmente, né, atuam nessa área, são pessoas prósperas no ramo empresarial, mas não queira misturar coach com graça, coach com altar, coach com Bíblia Sagrada, porque se não está na Bíblia, irmãos, vou até abrir a minha Bíblia aqui, para ler os ministérios com você, aqui em Efésios, é depois de Gálatas, tá? Uma colinha aqui para quem não lembra, Efésios, capítulo 4, versículo 10, diz assim, aquele que desceu é também o mesmo, olha, Jesus, o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, versículo 11, Efésios 4, ele mesmo concedeu uns para coach, é porque tem gente dizendo assim, olha, pode ser qualquer coisa, mas se não for coach, eu não achei aqui, você achou? Ele concedeu mesmo uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E é interessante, que é muito interessante, que você precisa entender, isso aqui é português purinho, tá? Esse último, depois da conclusão dos evangelistas, ele diz, e outros para pastores e mestres. Quer dizer que tem muita gente aí se dizendo pastor, mas não é mestre. Pastor tem que ser mestre. Pastor que não sabe ensinar, desculpe, não serve para ser pastor. Pastores e mestres. Então são 5 ministérios, mas os 2 últimos são muito conjugados. Pastores e mestres. Não dá para alguém achar, eu sou pastor, mas sabe, não pode, tem que ser mestre, tem que saber, tem que dominar, tem que ter a resposta na ponta da língua para a ovelha. Sabia disso? Tem que ter, meu irmão. E eu fico, desculpa eu dizer para você, não é soberba, é segurança. Eu fico bobinho às vezes, quando alguém me pergunta uma coisa, vou dizer para você experiências que eu vivo, às vezes as pessoas me fazem as mesmas perguntas, e Deus me dá respostas diferentes, sabia? Para pessoas diferentes. Isso é a palavra, isso é revelação. Google diria, muito revelamento, Dani, é muito revelamento. Isso não é soberba. RR aí de Itanhaém, brinca muito comigo, ele manda bem, não é soberba, é segurança, que eu falo muito isso quando prego lá. Não é soberba, é segurança. Não é soberba, é segurança. É segurança de estar caminhando numa verdade que me leva a preencher esses quesitos. Saiu disso, desculpe. Eu vou respeitar cada um nas suas áreas, mas não vou me submeter jamais, irmãos. Aí diria o mineiro, o nordestino, né, que fala assim, né, vai dar problema. O matuto, né? Vai dar problema. Vai dar problema. E eu não quero problema. Eu não quero carne. Eu não quero estar paralelo à mesma maldição que enfrenta aqueles que estão na lei, que estão submetidos à carne. Eu quero estar na verdade que me traz a liberdade, que gera em mim essa vida da liberdade. Do João 8,32, que diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, tem gente que diz, porque agora eu sou o bambambam, irmãos, menos. Ninguém é bambambam em coisa nenhuma. Sou o que sou pela graça de Deus. É muito trabalho, é muito esforço, é muito esmero, é muita humildade, é muito submissão, todo o tempo, cuidado, zelo. Eu falei na última aula, uma atenção muito grande com o seu chamado.
Ninguém é tão sábio. Eu disse essa frase na aula passada também. Ninguém é tão sábio que não tenha o que aprender, irmãos. E ninguém é tão leigo que não tenha o que ensinar. Atenção, atenção, atenção. Eu vou pular aqui mais algumas páginas. O apóstolo vai tecendo e mostrando essas divergências do escravo para o livre. Você deve depois ler e reler, como eu também faço. Mas eu insisto com você, aqui já buscando na página 40, esse texto de Tiago, porque é tremendo. O apóstolo Tiago, aqui na sua epístola, capítulo 3, versículos 13 a 15, apesar de ele estar falando para os judeus, mas ele traz um traço daquilo que tem que servir para todos nós. Porque é uma verdade, é a verdade, é a graça de Deus, é o evangelho da graça. Ele diz: quem entre vós é sábio e entendido, mostrem em mansidão. Porque não é molezinha não, irmãos. A nossa carne nesse tempo de espera, ansiedade, se bobear, a gente, desculpa que eu vou falar, né, ditado antigo, a gente mete os pés pelas mãos. Assim que nossas mãezinhas falavam. A gente passa o carro na frente dos bois. A gente dá murro em ponta de facas. A gente procura chifre em cabeça de cavalo. Olha, se eu for aqui, vou me lembrar de cada ditado, cada coisa doida, né? Meu pai falava: você está procurando chifre em cabeça de cavalo? Os mais antigos aí com mais de 60 agora, né? Agora completei 60. Já uso aquele cartão do idoso, irmãos. Olha que felicidade, irmãos. Fui nesse mundial aqui, tinha uma vaga assim de frente, idoso. Eu falei: é minha. Já puxo o cartão, coloco. E eu já saio com meu tênis, minha roupinha hang toda, né? Graças a Deus. Eles olham, ficam me olhando. Aí eu já tiro logo o boné para eles verem meu cabelo branco, bato aqui, mostro o cartão e vão embora. No Carrefour, então, né? 90% das vagas de idoso. O que vier a tormenta até o ano passado para mim, agora é um sossego. Não tinha vaga, agora tem de sobra. Como é bom, né? Cheguei aos 60 anos, mas eu vejo. Oi, meu amor. Ditosa velhice, com seiva e vigor. Eu vejo a mão de Deus, eu vejo a honra de Deus na minha vida, eu vejo a maturidade, sabe? A palavra que eu trago de eixo hoje, que eu já usei muito cedo para mim. Eu prego muito para mim, vocês não têm noção. Muito cedo, muito cedo. Serenidade. 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 A nossa carne é muito agitada. É muito medrosa. É muito incapaz. Não são muito sensíveis. Sensível, irmão. Sensível. Coisinha assim, qualquer. Cai uma caixa de som daquela na cabeça de uma pessoa, mata. A pessoa desce aqui, tropeça, bate de cabeça ali e morre. Sei lá. Uma bala perdida bate na veia femoral de uma pessoa, a pessoa sangra até morrer. Se não for socorrido nos primeiros minutos, alguém souber fazer um garrote e tal. Muito sensível. E se não amadurecer, se não entrar nesse processo da sabedoria, da verdade, do conhecimento, daquele projeto poderoso que só a graça nos ensina, vamos viver todos presos a essas coisas, irmãos. Então, uma palavra de arremate para a nossa aula de hoje, estamos chegando na conclusão do tema, é serenidade. Serenidade. Cuidado quando você diz assim: eu tenho tantas prioridades. Quem tem muitas prioridades não tem nenhuma. Aprenda a priorizar prioridades. Tudo hoje é prioridade. Então você vai ter que entender, peraí, dentre tudo que chega a mim que é prioridade, tem alguma coisa aqui que é prioridade. E você está falando igual um coach, não estou falando igual um pastor, que tem a verdade, que tem a sabedoria, que poucos coaches têm, meus irmãos. Aqui não tem soberba, aqui não tem carne, aqui não tem mentira, aqui não tem alguém confuso de: será que eu estou pregando? O que é que eu estou pregando? Estou pregando graça de Deus, estou pregando a palavra de Deus, estou pregando Bíblia Sagrada, estou pregando doutrinas da graça de Deus, estou pregando a graça genuína, estou pregando fundamentos da graça de Deus,
que se atinja uma liberdade, mas somente pela verdade. Diga liberdade e verdade. E Tiago diz, olha, mostrem mansidão. Ninguém atinge a mansidão sem serenidade. Mete o pé no freio, não decida nada na hora do vamos ver, na hora que os espíritos estão agitados, deixa Deus. Se nós adiantarmos 1 milímetro numa atitude nossa, do que teria que estar no eixo espiritual com a nossa carne, a gente interrompe, a gente garroteia a ação do Espírito Santo. Olha a problemática que muitos cristãos se envolvem. Qual é a nossa prioridade, irmão? Não, eu tenho muitas, sabe? Eu tenho aqui algumas estratégias, Não. Sabe o que Tiago diz? Ele diz, mostrem mansidão e sabedoria mediante condigno proceder. Condigno proceder. Sabe o que é isso? Um procedimento irrepreensível. Um procedimento alinhado ao eixo espiritual. Ele disse, um condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, aí ele traz os problemas, as situações que a carnalidade vai gerando no meio da igreja, irmãos. E você vê aí pessoas que, ao invés de serem cooperadores, são concorrentes, verdadeiros concorrentes. Desculpe, se tornam fofoqueiros no meio da obra de Deus. Olha, aquele que espalha contenda, diz que o coração de Deus abomina, irmãos. Abomina, atenção. Se tem alguém com a gente assistindo, isso, às vezes a pessoa diz, o bispo me ouviu, está falando de mim, irmãos, eu não estou falando para ninguém, mas se a carapuça servir, pelo amor de Deus. E que cada um de nós abra os olhos, irmãos, porque isso tem tudo a ver com a nossa carne. A carne é assim. Ele diz, olha, se tendes no coração, inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Está vendo aqui o eixo da verdade? Mentiu contra a verdade, misturou graça com lei, botou coisas mundanas no altar, para estratégias, esqueceu das prioridades, da pureza. A palavra diz a pureza, a simplicidade devidas a Cristo. A graça é simplicidade, irmãos, é pura. O Cristo em nós, a esperança da glória de Colossenses 1:27, tem que ser uma coisa pura. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Versículo 15. Esse eu não poderia deixar. O 15 é que fecha, porque ele diz, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, ela é terrena, animal e demoníaca. Agora é só concreto, olha, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se como se fosse o próprio Deus. Então ele está dizendo, foi para a carne, foi para as tendências do mundo, você corre um risco muito grande. Tiago 3,17, então, repete, reforça, ele diz, a sabedoria, porém, agora, trazendo para o que é a nossa liberdade. Você quer viver uma liberdade da graça de Deus, sem libertinagem? Tem que estar nesse contexto, nesse conceito. A sabedoria, porém, lá do alto, primeiramente, olha, pura, depois, pacífica. As pessoas que saem dessa verdade, eles querem briga, escolhe, fica, vai, briga, você é daqui, você é dali, você é de cá, você é de acolá, irmãos, somos todos de Cristo, somente a Ele a glória, é uma das 5 solas, ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável. Irmãos, acreditem, vem tantas situações da minha vida, eu imagino, se na minha vida já vem tantas, na vida do apóstolo, então, da bispa Ana, do bispo Sérgio, do bispo André, da bispa Cris, a família apostólica, a bispa Rosana, como deve vir um turbilhão, né? Porque isso em grau de escala ministerial, na minha vida vem, vocês não imaginam cada coisa, cada situação, e eu digo assim, é tratável, né, amor? Falo muitas vezes para minha esposa, falo,
Amor, vamos esperar a Deus, vamos esperar mais um pouco, vamos entrar em oração sobre isso, porque isso é tratável, isso é espiritual, é tratável, plena de misericórdia. Você não ri mais da desgraça de ninguém, você não fica torcendo contra ninguém, irmãos, de bons frutos, imparcial. Aí é que mora o perigo. Aí é que mora o perigo. Eu tenho um jeito muito peculiar, graças a Deus, né? Sou o Daniel, sou assim, eu sou muito brincalhão, às vezes eu sou exagerado, eu reconheço em agradecer alguém, em reconhecer, quando eu sou grato, quando eu amo mesmo, sabe? Eu exagero bastante nisso, e às vezes muitas pessoas dizem, olha, né? Sabia que muita gente me chama de, desculpa eu usar aqui um termo que é lá de Portugal, né? Me chamam de puxa-saco? Puxa-saco eu não sou, eu sou carinhoso. Eu sou carinhoso. É que quando eu faço esse carinho em alguém que é famoso, me chamam de puxa-saco. Entendeu? Mas eu sou imparcial. Tem muita gente que já me viu fazer carinho, agradecer, brincar, ser grato, abraçar, mas que quando está fora da faixa, quer botar as unhas de fora, eu fico alerta e eu preciso saber, peraí, eu estou lidando aqui com o quê? E eu preciso ser radical, eu sou imparcial. Desculpa que eu vou dizer para vocês, estamos na conclusão, eu preciso dizer isso, não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu não estou à venda, graças a Deus, nunca esteja à venda, nunca tenha preço para a verdade na sua vida. Se incomodou a verdade da palavra, se bateu de frente com a revelação da graça de Deus, olha, amados, não pode negociar. Desculpe, não tem negócio. Aqui não é aquele papo de fazermos qualquer negócio, não tem negócio. Se não for espiritual, não terá a minha aprovação, não terá o meu sorriso, não terá o meu abraço, eu não vou ser cúmplice de más obras. Ele diz, é imparcial e sem fingimento. Desculpe, eu não vou conseguir nunca fingir. Contradisse a graça, agrediu esse ministério, feriu a denominação, maculou a revelação que Deus tem trazido nesse altar através da vida do apóstolo Miguel Ângelo, rompeu comigo. Se for carnal, não terá o meu aval. Verdade, liberdade, graça de Deus, purezas devidas a Cristo. Semana que vem a gente continua. Para hoje, assim seja, assim disse o Espírito da graça. Graças a Deus. Aplauda Ele. Meu amor, que linda. Meu amor, você parece uma astronave. Viu? Eu mudo até as músicas, viu? Amém. Com você eu vou à lua, meu amor. Oh. Eu sou o bispo Daniel Anecleto, essa minha linda e querida esposa, a bispa Lídia. Essa foi a nossa escola de capacitação e crescimento espiritual. Bem-haja, fique de pé, vamos orar, eu vou dar a bênção final. Se você precisar sair, se quiser conversar ainda um pouquinho, estarei ali para apertar a sua mão e me despedir de você, tá bom? Você pela internet, obrigado também por ter feito desta terça-feira a sua escola de capacitação e crescimento espiritual. Encerro com essa frase maravilhosa: não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus extraordinário, Deus grandioso. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Eu sou grato a ti. Obrigado por mais esta terça-feira. Sairemos deste lugar com alegria e em paz, em plena paz nós seremos guiados. Guiados pelo teu Espírito e guardados pelos teus anjos. Que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Paizinho, se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que vivem a liberdade pela verdade e a verdade pela liberdade. Os sábios de Deus. E os sábios de Deus, digam amém, amém, amém. Graças a Deus.
Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. os céus abertos, Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome. eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver o seu poder, a sua glória, inundando meu ser. vou levantar, as mãos e vou receber. vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória, Vejo a glória, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão e o seu poder sobre mim. os céus abertos, Céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória, inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, sinto o Senhor vou louvando o seu nome, sinto o Senhor me vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação. Nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.